Bom dia, seu Zé Raimundo. Bom dia, diga, cabra. O que você deseja? Tu namorando com Judita, sua filha? Sim, eu sei, ela me falou, vocês estão se gostando, né? Sim, a gente se gosta muito. Tem quanto tempo já que vocês estão namorando? Tem 2 anos já. Certo. Quero pedir ao senhor para casar com ela. Mas ela nunca me falou o que você faz da vida. Ela não falou para o senhor? Sou muito trabalhador e ganho bem. Para você casar, você tem que ter um trabalho bom, né? Sim. O que você faz da vida? Eu sou gerente de vendas. Ah, você é gerente de vendas, né? Com certeza. Muito bem. Pronto, pois você é gerente de vendas, né? Deve ter algumas lojas. Pois eu concedo a minha filha para você casar. Agradeço muito. Mas me diga aí, você é gerente de vendas aonde? Em qual cidade? Sou camelô, tenho uma banca lá no centro de Teresina.